Com o fim da Idade Média e início do Iluminismo, alguns boatos de mortos que voltavam à vida e perseguiam pessoas de vilarejos em locais distantes começaram a circular pela Europa do século XVII. Não foi preciso muito tempo para que os jornais do Velho Continente começassem a propagar relatos de verdadeiras caçadas aos seres sobrenaturais, desafiando os estudiosos e causando medo nos leitores, que ainda não sabiam muito bem como reagir a tudo aquilo. Os vampiros causaram uma mobilização intensa na Europa do século XVII e XVIII. E nesse vídeo eu vou mostrar para você um pouco sobre os debates acalorados que surgiram durante esse período. Mas primeiramente, o que seria mesmo um vampiro? Segundo a crença popular e os estudos literários, o vampiro é considerado um ser que voltou dos mortos, buscando saciar a sua sede incessante por sangue, sendo que esse líquido é fundamental para a garantia da sua imortalidade e da sua força. Por outro lado, as suas vítimas são acometidas por doenças, fraqueza intensa e outros sintomas que resultam, algumas vezes, em sua morte. O corpo reanimado do vampiro pode ser resultado de rituais de feitiçaria, sepultamentos feitos de forma errada, atividades de algum espírito mau ou até mesmo o retorno da alma que antes habitava o corpo. As suas atividades são restritas ao horário da noite, e durante o dia eles perdem suas forças e retornam para os túmulos. Mas as características de um vampiro não param por aí, sendo a pele extremamente pálida, a aversão ao sol, os dentes deformados e até mesmo o mau hálito, outros pontos marcantes. Acredita-se que o desconhecimento sobre algumas doenças pode ter ajudado na criação de uma figura sobrenatural, porque ainda não se tinha informação suficiente sobre os sintomas relacionados. A primeira doença é a porfiria, que é um distúrbio hereditário raro causado pela produção defeituosa de um dos constituintes da hemoglobina, proteína que dá pigmentação às hemácias do sangue. Com isso, a pessoa passa a ter palidez excessiva, lábios vermelhos, pele sensível à luz solar, crises ao comer alho e vários outros sintomas. A outra doença seria a catalepsia, que compromete o sistema nervoso e tem relação com a epilepsia e a esquizofrenia. Nessa doença, a pessoa pode ter crises que causam imobilização por um longo período, assim como frequência cardíaca e respiração extremamente reduzidas. Dessa forma, a pessoa pode facilmente ser tida como morta. Os primeiros casos semelhantes ao vampirismo foram relatados em 1659 pelo secretário pessoal da rainha da Polônia, chamado Pierre de Noyer. O secretário foi enviado para uma viagem à Ucrânia junto com o rei, quando se deparou com uma doença fabulosa, segundo ele. Nessa carta, a palavra vampiro ainda não foi utilizada. Os relatos que o secretário havia ouvido falavam que naquela região havia cadáveres que se alimentavam da sua própria vestimenta e dos seus próprios corpos, o que de alguma forma resultava na morte de pessoas da sua família até que se completasse o total de 27 vítimas. Para interromper o ciclo mortal envolvendo os parentes, era preciso desenterrar o corpo mastigador e decapitá-lo. No final do século XVII, o caso foi levado ao jornal francês Le Mercure Galant, pelo próprio Pierre de Noyer e pelo advogado alemão do Parlamento de Paris, Marigna. No artigo enviado ao jornal, o secretário não tratava mais o caso como uma doença natural, mas como casos de possessões demoníacas, referindo-se aos corpos mastigadores como âpias. Para Pierre, os espíritos maus saíam do corpo dos indivíduos, molestavam seus parentes, tirando seu sangue e trazendo para dentro do caixão, o que explicaria o grande volume encontrado durante a exumação. Os espíritos sugadores se aproximavam de pessoas próximas do falecido, abraçavam e sugavam o sangue da vítima até deixá-la desorientada. As pessoas atingidas se tornavam magras e doentes, não demorando muito para morrerem também. Para Marigna, em seu artigo publicado em 1694, os estrígios, cujo significado é mortos-vivos sugadores de sangue, seriam um meio-termo entre o espiritual e o corporal, mas não poderiam ser considerados humanos, o que causava uma confusão filosófica. Para Marigna, também não se tratava de uma atividade demoníaca, mas sim em um imaginário frágil dos habitantes dos Balcãs.
resultado de ações pecaminosas, da fraqueza mental e da umidade do local. Mas os principais casos e de maior repercussão vieram um pouco depois. Esses 2 casos também ocorreram na região dos Balcãs, onde hoje é a Sérvia. Nesse período, esse local era uma região fronteiriça entre o Império Austríaco de Habsburgo e o Império Turco Otomano. Por volta de 1739, as forças de ocupação austríacas, envolvendo médicos, soldados e membros da administração, enviaram relatórios dos ataques sofridos e das investigações realizadas por eles mesmos junto à população desesperada. Eles confirmaram a existência do vampirismo e a solução empregada pelos habitantes da região, que era cravar uma estaca no corpo do vampiro, decapitar, queimar e jogar as cinzas no rio. O primeiro caso é o de Peter Plagute e ocorreu na vila de Kislova, que atualmente se encontra na Sérvia. Segundo o relato assinado por um oficial austríaco, Peter havia levantado do túmulo 10 semanas após o seu sepultamento. Moradores da região afirmaram que foram visitados e quase estrangulados por Peter, situação que se seguiu por uma febre que durou 24 horas nas vítimas. O representante imperial e o padre ortodoxo responsável pela região foram pressionados a tomarem medidas urgentes pela população, que ameaçava desabitar o local. Olha só o que foi escrito nos relatórios. Eu poderia fazer o que quisesse, porém, se eu não os concedesse a visão e o reconhecimento legal para lidar com o corpo de acordo com seu costume, eles teriam de deixar suas casas e lares, porque no momento em que uma resolução chegasse de Belgrado, talvez a vila inteira, isso já teria supostamente ocorrido em tempos de dominação turca, poderia ser destruída pelo mau espírito, e eles não desejavam esperar por isso. Cedendo à pressão sofrida pelos moradores, os relatores acompanharam a abertura do túmulo. Na observação, constatou-se que não havia nenhum odor, nenhum sinal de decomposição, com algum detalhe no nariz. Viu-se sangue nos olhos, no nariz e na boca, inchaço corporal, cabelos e unhas compridas. Tudo isso comprovou o caso de vampirismo. O caso de Peter foi o primeiro a ter grande divulgação na Europa Ocidental, sendo divulgado ainda em 1725, mesmo ano em que o oficial austríaco havia reportado. Em 1732, ocorreu a publicação de um novo relato sobre o suposto vampiro Arnold Poe, um ex-soldado da Sérvia que havia amedrontado moradores da vila de Medveđa, que atualmente fica na Sérvia. 3 oficiais médicos do exército austríaco foram enviados até a região para controlar a população que estava em pânico. Segundo o relatório, Poe era um Weidukin, que significa soldado sérvio, que, viajando por uma das partes turcas da Sérvia, foi molestado por um vampiro. Na tentativa de se livrar da perseguição do vampiro, Poe havia comido a terra do túmulo do próprio vampiro e se molhado com seu sangue, pois o uso da terra e do sangue tinham fundamentos em uma tradição para a proteção da vítima. Em um acidente, Poe morreu porque caiu de uma carroça e quebrou o pescoço. Quando um grupo de pessoas, supervisionadas por membros oficiais, abriu o caixão, observaram que o cadáver estava intacto, com sangue nos olhos, boca, nariz e orelha, além de um grande volume de sangue no caixão e em suas roupas. O grupo cravou a estaca no coração de Poe, que deu um alto grito, além de decapitá-lo e queimar seu corpo. Depois, o grupo realizou o mesmo procedimento com as vítimas de Poe, pois elas também teriam se tornado vampiras. Em 3 meses, os moradores da região haviam relatado que 17 assassinatos por vampiros haviam ocorrido, além de uma jovem que afirmou ter sido atacada por um filho falecido de um soldado reiduque, passando a sofrer fortes dores e falecendo. Com isso, a população concluiu que o gado da região havia sido atacado e infectado por vampiros. Assim, quem comeu a carne infectada havia se transformado em um sugador de sangue. Os oficiais médicos que foram até a região e acompanharam a exumação dos corpos constataram o vampirismo e ajudaram a espalhar a crença pela Europa. O que tornava os mortos-vivos balcânicos diferentes daqueles até então propagados na Europa Ocidental
era que eles prejudicavam a população e faziam parte de uma realidade concreta, enquanto que aqueles relatados no Ocidente eram de natureza unicamente espiritual, relacionados com fantasmas e aparições. Muitos estudiosos desacreditavam da existência de vampiros, alegando que se tratava de enterros que ocorriam antes do tempo adequado ou de patologias, como a raiva, que costumava causar sede excessiva nas pessoas acometidas. O debate sobre a veracidade do vampirismo aconteceu em um período marcado pela discussão sobre a consumação da morte, a separação entre a alma e o corpo, além dos resquícios de vida nos falecidos. Nesse contexto de discussões, dois pensadores se debruçaram sobre as questões dos vampiros e produziram suas teorias que procuravam justificar a realidade dos vampiros com base em argumentos naturais. O filósofo alemão Michael Hanf acreditava que a imaginação poderia provocar efeitos reais nas pessoas, inclusive efeitos físicos dos ataques dos mortos-vivos. No simples ato de imaginar os ataques, a pessoa passaria a apresentar os seus efeitos tanto na mente quanto no corpo. Além da imaginação das pessoas que estavam vivas, Hanf também acreditava na existência da imaginação dos próprios mortos. Muito disso se baseava no conceito de vis vescenas, presente na corrente de pensamento paracelsiano, segundo a qual a morte só ocorreria de maneira completa quando todo o corpo do falecido estivesse decomposto. Antes do momento da decomposição completa, o cadáver ainda podia pensar e imaginar, o que levaria a modificar a realidade física daqueles que ainda viviam, causando prejuízos. Para Hanft, com o objetivo de evitar problemas futuros, era necessário que as pessoas se reconciliassem com seus parentes antes do falecimento. Caso os problemas relacionados aos ataques ocorressem, ignorar seria uma das soluções por um determinado tempo. Caso o problema persistisse, era preciso desenterrar o corpo e decapitá-lo, levando ao fim dos problemas. Além de Hanf, Augustin Calmet, monge beneditino francês, procurou elaborar uma teoria que envolvesse ciência e fé, que para ele eram possíveis de serem abordadas juntas. O monge apresentou vários argumentos em sua obra e buscou refutar a todos eles. A obra teve uma repercussão negativa na época em que foi lançada, pois muitos acreditavam que o estudioso se baseou em crendices e em pouco fundamento científico. Para ele, a forma como as investigações eram conduzidas era algo determinante, porque só assim poderia haver uma intermediação adequada entre a ciência, que estava em construção no período, e a religião. Ao fim de sua obra, Calmet chegou à conclusão de que boa parte dos casos de vampirismo, da maneira como eram retratados, não passavam de situações de charlatanismo, resultado de uma imaginação ferida e de muito preconceito. Para Calmet, era necessário haver fortalecimento da imaginação, por meio dos estudos e da fé. No fim, os pensadores que procuraram provar a falácia dos vampiros acabaram por propagar ainda mais os relatos sobre eles no Ocidente, o que acabava por criar um ambiente difícil de ser estudado, pois muitos indivíduos eram constrangidos quando tratavam sobre o tema. Com o tempo, a histeria em torno da realidade dos vampiros acabou diminuindo, enquanto a sua presença nas obras literárias góticas cresceram, popularizadas pela obra Drácula, de Bram Stoker, que fez uma junção de anos de estudos do escritor irlandês sobre o tema do vampirismo em apenas um personagem. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. As referências utilizadas para fazer o vídeo vão ser deixadas na descrição. Deixem um like caso tenham gostado do vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar as próximas postagens.